Quem é quem? O Flash Score vai trazer tudo para vocês nesse ano de Mundial. Vamos apresentar aqui as 48 seleções da Copa. No episódio de hoje, vamos falar com Fábio Montesini sobre a seleção do Catar. O anfitrião do último Mundial confirmou presença no torneio da América do Norte e está indo para a sua segunda participação na Copa. Fábio é técnico do Al Rayyan e conhece bem o futebol catari. Ele está no país há 20 anos e tem dupla nacionalidade, tendo defendido a seleção do Oriente Médio quando era jogador. Como atleta, ele disputou as eliminatórias para as Copas de 2010 e 2014, participando do crescimento do futebol local. Fábio, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Flash Score. É um prazer, viu? Eu que agradeço pelo convite. Fábio, o Catar está indo para a sua segunda participação na Copa do Mundo. A primeira foi como anfitrião. O que você pode dizer do estilo de jogo do Catar e como essa seleção chega nesse Mundial lá na América do Norte? Bom, exatamente. Infelizmente, no meu tempo, a gente não conseguiu nenhuma qualificação, né, para os mundiais. Para mim, seria um sonho, uma realização também de, como profissional, ter participado. Infelizmente, em 2010, na África do Sul, a gente não conseguiu. 2014 no Brasil seria, então, melhor ainda. Infelizmente, também não deu. A gente teve a primeira Copa, né, participando como anfitrião, como você bem mencionou. E agora, com a mudança também, né, de número de times participantes, ajudou bastante alguns times que tinham muita dificuldade em participar a poder se classificar. E isso aconteceu com o Catar, se classificando diretamente. Foi um feito muito, muito legal, muito importante para a gente, e que eu posso falar da nossa seleção, que ultimamente ela cresceu muito no cenário asiático, ganhando as duas últimas edições da Copa da Ásia, né, que é um campeonato um torneio muito importante, né, aqui na região, onde era praticamente dominado por Japão, Austrália, Coreia do Sul, que são países com uma tradição maior no futebol. E já desses últimos anos, a gente tem uma influência muito grande de treinadores espanhóis. Foi assim na primeira edição vencida com o treinador Félix Sánchez, que é um treinador espanhol que teve a sua carreira praticamente formada aqui no Catar, desde as categorias de base, e foi subindo com as seleções e chegou a ganhar a Copa da Ásia, e também foi o treinador do Catar na Copa do Mundo aqui no Catar. Depois dele, continuando sempre com os treinadores espanhóis, que foi o Marques Lopes, por uma janela pequena, uma janela rápida, mas também se sagrou campeão da última Copa da Ásia aqui no Catar. Então, foram dois feitos muito importantes, né, para a seleção do Catar. E depois do Lopes, a decisão de trazer o Julien Lopetegui, né, que fez a última qualificação, qualificou o time para a Copa do Mundo e agora está em processo, né, de formatar essa seleção e preparar para a próxima Copa do Mundo. Fábio, o que você pode dizer para a gente dessa presença estrangeira no Catar, desses técnicos de um país que é referência como a Espanha? Era algo realmente necessário, pensando no crescimento do futebol local? Eu acho importante sim, ter esses treinadores, vamos dizer assim, com mais experiência no cenário mundial, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que também seja importante que treinadores locais façam parte desse processo, dessa experiência, né, para poder estar sempre ali, alguém local, né, para estar não só representando os catares locais junto com a comissão técnica, mas também para um futuro próximo, quem sabe, não ter aí um treinador local de frente da seleção principal. Fábio, além dessa presença dos técnicos estrangeiros da Espanha, como você bem mencionou, também temos vários jogadores brasileiros que se naturalizaram catares para disputar a Copa do Mundo e ajudar. O que você pode dizer dessa participação dos brasileiros? Imagino também que não seja algo exclusivo dos jogadores nascidos aqui no nosso país. Sim, eu acho
que é um processo importante e, ao mesmo tempo, eu posso dizer até natural, né? Porque o Catar é um país muito pequeno, com a população pequena. A população catária, a população local, são de 350 a 400 mil habitantes. Então, é muito difícil. E também não é só a questão da população, né? A gente tem muitos países aí pequenos que conseguem fazer frente ao cenário mundial no futebol. Mas a questão de cultura também deixa um pouco a desejar. Não que eles não gostem, é um país que é apaixonado por futebol. Mas não basta, né? Ser só apaixonado. Tem que ter um talento, tem que ter uma formação. Então, eu acho que essa naturalização dos estrangeiros, né, vem a adicionar para a seleção do Catar como experiência, como talento, né? E isso ajuda bastante. Isso iniciou já há algum tempo. Eu fui um dos pioneiros, digamos assim, a ser naturalizados. Na época, teve também o Marconi Amaral, que era zagueiro, um baiano. O próprio Emerson Sheik chegou a ser naturalizado, jogamos juntos, né? Estreamos juntos na seleção do Catar. E depois disso, teve uma parada. E nos últimos anos, voltaram a naturalizar alguns jogadores, né? Posso estar citando aí o Lucas Mendes, que já faz algum tempo, foi campeão também da última Copa da Ásia, o próprio Edmilson Júnior, que é brasileiro, belga, né, que já está no país há mais de 5 anos, então foi naturalizado também, faz parte da seleção. O Guilherme Torres, que era do Corinthians, chegou a ter uma passagem, infelizmente teve alguns problemas físicos, de lesões, e agora não temos certeza se ele vai poder continuar ajudando ou não, e fora outros, né, estrangeiros que também fazem parte do processo. É até porque é uma questão de regras, né, de leis, até da própria FIFA. Então, a partir de 5 anos de residência, o atleta é apto a ser convidado a receber a cidadania e participar da seleção. Então, os jogadores que estão aqui já há mais de 5 anos no país têm essa chance, essa oportunidade. Então, com o pessoal da federação, né, que trabalha nesse setor de scouting, nesses projetos com a seleção, analisam os perfis e no final decidem se convidá-los ou não. E quem seria a grande estrela do time do Catar? Quem é que pode realmente chamar a atenção e ser o grande nome da seleção Catar e dessa Copa do Mundo, Fábio? Hoje, a grande estrela da seleção do Catar, mas já há algum tempo, é o Akram Afif. Já há algum tempo que ele vem fazendo participações excelentes, vencendo campeonatos. Ele joga pelo Al-Sadd, é nascido e criado no Catar. É um jogador muito talentoso mesmo, fora da média aqui para os locais, e até como estrangeiro posso dizer que ele não deixa nada a desejar. Ele teve uma formação na Espanha, né, também com projetos do Catar. Os jogadores que se destacam no Sub-19, eles têm um projeto de mandar para a Europa. Eles tinham um time da Bélgica, o Eupen, e algumas parcerias na Espanha. Então, o Akram Afif foi um desses jogadores que passou pela Bélgica, passou pela Espanha, e é realmente um talento. Você consegue nos indicar algum jogador que pode ser a surpresa? A gente sabe que na Copa do Mundo tem muita visibilidade, então muitos jogadores desconhecidos acabam se destacando e chamando a atenção. Tem algum jogador da seleção do Catar que você acha que pode surpreender nesse Mundial? Olha, a gente tem um jogador jovem, lateral esquerdo, que é uma das posições pouco carentes, né, no cenário mundial, Roman. Ele tem um poder físico, técnico muito bom. Inclusive, ele também está nesse projeto da Espanha, está no time da Espanha. Eu acredito que se o Qatar conseguir ter boas atuações, o time conseguir ajudá-lo, pode ser um jogador aí que venha
a se destacar e talvez ter uma boa oportunidade no cenário mundial. Fábio, em relação ao clima de Copa, agora o Catar vai para uma Copa tendo se classificado. Na primeira era anfitrião. O que você pode dizer da comparação do clima, do ambiente de Copa do Mundo aí no Catar entre esses dois últimos mundiais? Bom, Daniel, cara, a experiência de viver a Copa do Mundo aqui no Catar foi fantástica. Foi realmente fantástica. Foi uma Copa do Mundo muito bem organizada. Todo mundo que veio adorou. Tivemos possibilidade de assistir 2 até 3 jogos no mesmo dia. Foi compacta, mas muito bem elaborada. Então, o pessoal viveu muito bem, muito bem. Foi uma experiência fantástica, né? Agora, com essa nova classificação para os Estados Unidos, México e Canadá, lógico que a qualificação foi muito mais sentida, né? Porque da primeira vez a gente não participou, então a qualificação foi muito mais sentido, o apoio da torcida, o sentimento realmente de ter qualificado pelas próprias forças, né? Foi muito legal. Já a questão de estar vivendo esse clima de Copa do Mundo, eu acho que vai ser mais mais ali para pertinho do início da Copa do Mundo. Fábio, o Catar está num grupo com Bósnia, Canadá e Suíça. Você acha que é um grupo acessível? O que você pode dizer das possibilidades do Catar de se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo? Olha, é um grupo acessível quando a gente olha com a visão e a mentalidade de brasileiro. Agora, estando aqui no Catar, sabendo a realidade do nosso campeonato, das nossas limitações físicas, técnicas, é sempre difícil. É sempre difícil. Eu vou torcer muito e quero acreditar que talvez a gente consiga aí beliscar um terceiro lugar, depois uma repescagem, para poder seguir adiante. Mas já de estar participando e estar jogando nesse nível, para nós aqui já é uma grande vitória. E segundo ponto, lógico, chegar lá e poder representar bem, né? Sinceramente, na Copa do Mundo aqui no Catar, eu sentia muito receio da gente estar participando e aí tomar talvez uma goleada, porque quando você enfrenta uma Holanda, você tá sujeito a tomar uma goleada. Então, mas eles participaram bem, competiram, e eu acho que isso foi o mais importante. Em relação ao estilo de jogo, Fábio, o que você pode contar para a gente do Catar? Em relação à estratégia que o time Catar vai precisar utilizar na Copa do Mundo, num grupo com Suíça, com Canadá e também com Bósnia, quais são as possibilidades do Catar aí nesse Mundial? Então, você tocou numa palavra aí muito importante, a questão da estratégia, né? Porque é diferente quando você joga contra uma Arábia Saudita, contra um Emirados, e depois você vai jogar contra uma Bósnia, né? Que são jogadores fisicamente fortes, que vão jogar muito na bola aérea. É um time que ganhou da Itália, né? Não é um time que vai vir e só fazer uma figura. Então, eu acho que a estratégia, jogo a jogo, vai ser muito importante. O Qatar, como eu mencionei, tem essa mentalidade espanhola de jogar. Tem jogadores que têm a qualidade, a capacidade de fazer esse estilo de jogo, e que também vai depender muito do oponente, né? Então, mas se deixar 10 espaço para o Qatar começar a jogar, sair jogando, se a pressão não for alta, eu acredito que eles vão propor o jogo, tem jogadores capacitados para isso, como eu mencionei, tem o Akram Afif, que joga pelas beiradas, que é um jogador importante, que quando recebe a bola, 1 contra 1, ele é forte, o Mas, que é um atacante rápido, que ataca o espaço, e com os estrangeiros, o Pedro, que joga de lateral direito, central, o Curry Bualan, que tem uma boa bola aérea. Então, o Qatar tem armas para jogar e poder sonhar aí em fazer uma boa participação nessa Copa do Mundo.
Beleza, Fábio. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Todo sucesso, toda a sorte do mundo aí no Al-Rayyan. E muito obrigado por ter atendido aqui o Flash Score. Eu que agradeço novamente o convite. Sucesso para vocês aí, tá? Nas entrevistas. E agradeço demais. Tudo de Legal. bom. Pessoal, esse foi Fábio Montesini, técnico do time Sub-23 do Al-Rayyan do Catar. Está no país do Oriente Médio há mais de 20 anos. É naturalizado Catar e jogou 2 eliminatórias de Copa do Mundo pela seleção do Catar. E a gente agradece muito a participação dele e pede que vocês continuem com a gente, acompanhando o Flash Score no Quem é Quem, apresentando as 48 seleções da Copa do Mundo. Um abraço e até a próxima.